Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, que a paz que excede todo o entendimento possa tocar sua alma neste exato momento. Respire fundo, inspire a presença de Deus, expire o peso do mundo. Eu sei que você não chegou aqui por acaso. O Senhor moveu seus passos até este lugar nesta manhã, porque Ele tem uma palavra profunda e um livramento urgente para entregar à sua vida. Eu sei que você acordou hoje com aquele aperto no peito que a gente mal consegue explicar. Talvez seja a ansiedade gritando, o medo sussurrando mentiras, ou a sensação de que não importa o quanto você lute, as coisas simplesmente não andam. É como se houvesse uma poeira espiritual pesada, assentada sobre seus sonhos, sua casa, suas finanças e até mesmo sobre o seu sorriso. Você sente o cansaço que não é apenas físico, mas um esgotamento da alma, causado por uma luta que você não consegue ver, mas sente em cada fibra do seu ser. Meu querido, a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais da maldade. E é exatamente por isso que, nesta oração, Deus está te chamando para a linha de frente, mas não sozinho. Ele é o seu capitão. A luta que enfrentamos, essa sensação de que estamos sendo perseguidos por um ciclo de derrotas ou que estamos pagando por erros que nem cometemos, isso tem um nome. É o ataque do inimigo das nossas almas, que usa brechas, mágoas e as heranças espirituais negativas para nos manter aprisionados. E para que o poder libertador de Jesus Cristo se manifeste de forma completa, precisamos de algo fundamental: a humildade e o arrependimento. Portanto, antes de pedirmos que Deus quebre as maldições e remova os obstáculos, vamos nos inclinar em humildade diante dele. O alívio emocional que você busca começa no reconhecimento sincero de que somos falhos. Não adianta querer a bênção se o coração ainda está cheio de lixo espiritual. O Pai nos convida a sermos transparentes, a jogarmos fora a máscara de que está tudo bem, quando na verdade o coração está sangrando de mágoa, ciúme ou desespero. Neste momento de profunda oração, feche seus olhos e entregue-se a essa verdade. Clamor por arrependimento e humildade. Pai amado, Deus eterno e soberano, nós nos prostramos diante da Tua majestade neste dia. Reconhecemos que Tu és santo e nós somos pó. Entendemos que muitas vezes as setas do inimigo encontram um alvo fácil em nossas vidas, porque nós mesmos abrimos a porta, intencionalmente ou não. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de vigilância. Perdoa-nos por termos trocado a Tua presença por distrações vazias. Senhor, há um peso de culpa que carregamos e hoje, com humildade, queremos depô-lo aos Teus pés. Perdoa a nossa arrogância em pensar que podemos resolver tudo sozinhos, sem a Tua direção. Perdoa as palavras duras que falamos no calor da raiva, as críticas destrutivas que lançamos sobre nosso próximo e sobre nós mesmos. Purifica a nossa boca, Pai, que muitas vezes é usada para murmurar e reclamar em vez de bendizer o Teu nome. Nos arrependemos profundamente de toda a aminação, de toda a inveja disfarçada de crítica, de toda a raiz de amargura que guardamos contra quem nos feriu. Senhor, o rancor é um veneno que nos amarra a quem nos machucou. E se queremos ser livres de maldições e cadeias, precisamos ser livres desse peso de não perdoar. Eu e este Teu filho, esta Tua filha, escolhemos liberar o perdão agora. Liberamos o nosso pai, a nossa mãe, o colega de trabalho, o ex-cônjuge. O preço da nossa liberdade é a entrega do nosso orgulho. Deus purifica-nos das idolatrias secretas, a confiança excessiva no dinheiro, a busca desenfreada por aprovação humana, a adoração do nosso próprio ego. Tudo isso pesa sobre o nosso espírito e nos impede de respirar o ar puro da Tua liberdade. Faz de nós, neste instante, vasos de barro quebrados, mas prontos para serem refeitos em Tuas mãos. Apenas com humildade a muralha cai. Apenas com arrependimento a porta é fechada para o adversário. Lutas e ataques espirituais, preparação para a quebra. Neste momento de entrega sincera, Pai, a máscara caiu. E quando tiramos a máscara, podemos ver claramente quem é o nosso inimigo e qual é a estratégia dele. Nós reconhecemos, em nome de Jesus, que existe uma força maligna que se levanta para roubar nossa paz e abortar nossa alegria. Nós sentimos o peso dos ataques espirituais que nos atingem dia após dia. São as setas de depressão que vêm para nos paralisar, o desânimo que tenta nos convencer a desistir de lutar pela nossa família, pela nossa fé. É o espírito de miséria que tenta nos cercar financeiramente, fazendo parecer que nunca haverá o suficiente, mesmo quando trabalhamos arduamente.
É a confusão mental que nos tira o foco, a perda de memória que tenta apagar as promessas que o Senhor já nos fez. São as brigas inexplicáveis que explodem em nosso lar, as contendas que destroem casamentos e afastam pais e filhos. O inimigo ataca a nossa identidade, dizendo que somos incapazes, insuficientes e que não merecemos o amor de Deus. Mas Tu nos deste uma palavra de força, Pai. A palavra que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa é a nossa promessa, Senhor. Nós não vamos temer porque o general de guerra está aqui. Nós não vamos nos espantar, porque a Tua presença é a nossa garantia. Se você está sentindo essa unção de força entrando na sua casa, deixe o seu amém aqui nos comentários e se inscreva no canal. Sua história de superação precisa ser conhecida para inspirar outros corações que estão cansados. Clamor pelo sangue de Jesus e livramento imediato. Agora, erguemos nossa voz com autoridade e fé. Se a batalha é espiritual, a nossa arma é o sacrifício de Cristo. Se o inimigo tenta nos cobrar uma dívida, nós apresentamos o recibo da cruz. Não há poder que possa resistir à força redentora do sangue de Jesus Cristo. Por isso, neste momento de profundo clamor, nós nos cobrimos com a tinta vermelha do Cordeiro que venceu o mundo. Meu Pai, a Tua palavra diz que fomos comprados por alto preço. Pelo sangue de Jesus, somos justificados, somos limpos e somos resgatados de toda a opressão. Clamamos e invocamos o sangue que tem poder, o sangue que fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue que anula toda condenação. Que o sangue precioso de Jesus Cristo caia agora sobre a nossa mente, silenciando toda voz de dúvida, todo pensamento de suicídio, toda depressão e toda opressão que tenta nos enlouquecer. Que o sangue de Jesus cubra o nosso corpo, removendo toda dor inexplicável, toda enfermidade que o médico não consegue diagnosticar, toda fraqueza que nos impede de levantar. Clamamos pelo sangue de Jesus sobre os nossos relacionamentos, que toda flecha de desconfiança, de adultério espiritual e de fofoca seja queimada e anulada pelo poder do sangue. Clamamos o sangue de Jesus sobre nossa casa, sobre as portas e janelas, para que nenhum espírito de contenda, de miséria ou de vício possa sequer tocar o chão onde pisamos. Nós tomamos posse da autoridade que o sangue nos deu. O inimigo não tem mais direito legal sobre esta vida, sobre esta alma, sobre este destino. Toda herança maligna, todo o peso de maldição geracional que veio por parte de pai ou de mãe, toda semente de derrota plantada no passado. Pelo poder do sangue de Jesus, esse ciclo vicioso é interrompido agora. O que era da dor se torna da bênção. O que era da escuridão é coberto pela luz. O sangue de Jesus Cristo é a nossa declaração de independência espiritual. Nós não aceitamos mais as cadeias do medo. Não aceitamos mais a voz do acusador. Não aceitamos mais o peso da vergonha. Que o fogo do Espírito Santo desça, ativando o poder do sangue em cada célula do nosso ser. Nós te agradecemos, Senhor, porque a unção de livramento está fluindo. Sentimos o ar fresco da liberdade entrando em nossos pulmões. A luta é real, mas a vitória já foi comprada. Continue firme nesta oração. Próximo bloco, quebra de cadeias e autoridade. Sim, Pai, a unção de livramento está fluindo. Sentimos o ar fresco da liberdade entrando em nossos pulmões, mas sabemos que a libertação completa exige mais do que apenas sentir. Exige atitude, humildade e autoridade. A luta é real, mas a vitória já foi comprada, e é por isso que continuamos firmes nesta oração, entrando agora na fase de declarar a nossa herança de vitória. Meu irmão, minha irmã, por um momento, pense sobre o peso que você carrega. Há dores que são suas, resultado das suas escolhas, e há dores que não são suas, mas que vieram nos ombros dos seus pais, dos seus avós. São pesos que se tornaram padrões, ciclos viciosos que se repetem, a escassez que volta, a doença que sempre atinge a mesma área da família, o desentendimento que destrói todo o relacionamento. O inimigo usa a fraqueza do passado para construir prisões no seu presente. Por isso, antes de quebrarmos as cadeias, nós nos curvamos em humilhação diante de Ti, Pai. Reconhecemos que, muitas vezes, falhamos. Pedimos perdão não só pelos nossos próprios erros, mas também nos posicionamos agora para pedir perdão pelas iniquidades e pelos pecados que foram cometidos nas gerações que vieram antes de nós,
e que abriram portas para que o mal nos atingisse hoje. Perdoa, Senhor, o que fizemos por ignorância e o que foi feito por rebeldia. Limpa a nossa história com o teu poder. Neste momento de profunda entrega e arrependimento, declaramos que somos livres de toda e qualquer herança negativa. Deus não te chamou para carregar o fardo da miséria ou da doença que seus antepassados carregaram. Ele te chamou para ser o ponto final dessa história de sofrimento, para você ser o início de uma nova bênção na sua linhagem. E porque tu nos perdoaste e nos deste autoridade, nós vamos usar essa fé que está fervendo dentro do peito para tomar posse da nossa liberdade. Nós usamos a fé que nos diz: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andes, como está escrito em Josué 1:9. É com essa força que nos levantamos. Em nome de Jesus e pela autoridade que Ele nos concedeu na cruz, nós quebramos agora toda e qualquer maldição hereditária, toda palavra de morte lançada sobre a nossa casa e sobre a nossa descendência. Cai por terra agora toda opressão que insiste em nos prender ao passado. Nós nos posicionamos como filhos e filhas de Deus e determinamos que toda a cadeia de escassez financeira que nos amarra ao espírito da dívida e da miséria está rompida. A riqueza e a prosperidade do reino de Deus vêm em nosso auxílio agora. Cancelamos toda doença de repetição que tem assolado o nosso corpo e o corpo dos nossos familiares. Toda enfermidade hereditária que se manifesta para nos roubar a saúde é desfeita e extinta pelo sangue de Jesus Cristo. Nós ordenamos a cura, a regeneração celular, o vigor e a força em cada órgão, em cada músculo, em cada sistema do nosso corpo. Quebramos agora, em nome de Jesus, toda maldição de divisão, de briga e de contenda que tenta destruir o nosso casamento, a nossa família e o nosso lar. Toda palavra que tenta semear discórdia entre pais e filhos, entre marido e mulher, perde a sua força. Declaramos a paz de Cristo no nosso lar, o domínio do Espírito Santo, o amor, o perdão e a reconciliação. Nenhuma flecha de intriga lançada pelo inferno alcançará a nossa casa. Nós quebramos agora as cadeias da opressão emocional e mental. Se o inimigo te acusa, se ele te enche de culpa, se ele tenta te afogar na depressão, no pânico ou no medo, você vai respirar fundo agora e declarar com a boca: o Senhor é a minha força e o meu refúgio. Toda cadeia de vício, de comportamento destrutivo, de imoralidade, de desânimo e de morte está quebrada e sem efeito sobre a nossa vida, sobre a nossa carne e sobre a nossa alma. Nós não somos mais escravos, somos livres. Sinta o peso cair, meu amado. O que estava sobre os seus ombros não te pertence mais. O que veio do passado foi deixado para trás. A partir de hoje, você caminha sob uma nova unção, sob uma nova autoridade. Você está sendo reescrito pela graça, mas quando a casa é limpa, ela precisa ser preenchida. Quando o inimigo é expulso, a armadura de Deus deve ser vestida para que ele não encontre lugar para retornar. Vamos nos selar e nos proteger nesta oração. Pai, nós pedimos agora a tua cobertura total, a proteção da tua palavra e do teu poder. Nós vestimos o cinto da verdade para que a nossa vida seja pautada na honestidade e na transparência, e que nenhuma mentira do inimigo encontre abrigo em nós. Nós colocamos a couraça da justiça para que possamos viver de forma íntegra e reta diante de ti e dos homens. Que a nossa justiça venha do teu Espírito, nos protegendo de toda acusação. Calçamos os nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Queremos caminhar no propósito, levar a tua palavra e seguir os teus passos, para que nossos caminhos sejam firmes e não sejamos pegos por armadilhas. Tomamos em nossas mãos o escudo da fé, grande e forte, para que possamos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Toda dúvida, todo ataque de medo, toda palavra contrária nós a rebatemos com a nossa fé inabalável em ti, Senhor. Colocamos o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. Protege a nossa mente, Pai. Que os nossos pensamentos sejam cativos a ti. Que o inimigo não consiga nos manipular com ansiedade, preocupação ou lembranças de culpa. Nós temos a mente de Cristo e o capacete garante que a nossa esperança está firmada na eternidade contigo. E finalmente, nós pegamos a espada do Espírito, que é a tua palavra. É com a tua palavra que lutamos e vencemos. É a tua promessa que nos sustenta. Senhor, nos enche do teu Espírito para que possamos manejá-la com sabedoria e autoridade todos os dias. Meu amado, a oração foi feita, o sangue de Jesus foi derramado, a maldição foi quebrada
e a armadura está vestida. Você não é mais refém do que aconteceu ontem. Você não está mais carregando o fardo que veio de longe. Deus te ajudou a respirar novamente. Sua luta foi dura, mas o Deus de Josué 1:9, aquele que te disse ser forte e corajoso, ele estava aqui contigo. Sinta o alívio emocional que inunda a sua alma. Sinta a paz que excede todo o entendimento. O Senhor ouviu o seu clamor, viu a sua humildade e atendeu ao seu pedido. Não permita que o inimigo te roube este momento de alívio. Permaneça firme na palavra, permaneça coberto pelo sangue de Cristo e saiba que, mesmo que o mundo seja agitado, a sua paz está em Deus. Receba essa bênção de paz e coragem. Se o Senhor tocou o seu coração e te deu este alívio, eu te peço, deixe um amém nos comentários e compartilhe um pouco da sua história, do que o Senhor quebrou na sua vida hoje. Seu testemunho pode ser a chave da libertação de outra pessoa. E se você busca mais momentos profundos como este, de conexão e de quebra de cadeias, clique no botão de inscrição. Juntos, vamos viver em total liberdade e vitória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e para sempre. Amém.